Então eu quero te convidar para abrir comigo no livro de Êxodo, no capítulo 3. Quem trouxe a sua Bíblia, livro de Êxodo, no capítulo 3. Aleluia. Aleluia, Senhor. Livro de Êxodo, capítulo 6, capítulo 3, no versículo 6. Depois nós vamos pular direto para o 11. Vamos ler o versículo 6 e depois nós vamos direto para o 11. Amém? Jesus está aqui, você crê nisso? Diz para o irmão que está ao teu lado: Jesus está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 6 diz assim: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Mais uma vez, irmãos. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Versículo 11. Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu: Eu estarei com você. Amém? Irmãos, essa semana eu perguntei para Deus, eu falei: Senhor, diante de tantas promessas do Senhor para a minha vida, para a igreja, para a minha casa, para o meu ministério, será que sou eu realmente? Foi assim que eu disse para o Senhor. Será que não tem pessoas mais preparadas do que eu? Será que não tem outros que possam fazer melhor do que eu? Essa foi minha pergunta para Deus. E a resposta de Deus para a minha vida foi: Filho, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Foi uma resposta do Espírito Santo para mim, irmãos, assim, muito simples. E eu fiquei com esse ponto de interrogação. Eu falei: Senhor, mas eu quero mais. Porque, irmãos, às vezes a gente quer de Deus as coisas claras, né? Senhor, me fala, me mostra qual caminho, o que fazer, o que tomar, qual decisão seguir. E essa foi a resposta de Deus para a minha vida. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então, eu comecei a ver por que Deus era Deus de Abraão. E quando Deus menciona e diz isso, que Ele é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Ele está tendo um diálogo com Moisés. Ele está chamando Moisés para uma missão. Ele está chamando Moisés para um projeto do reino, que é libertar o povo do Egito. Você é a igreja do Senhor, irmãos. E o chamado da igreja é o mesmo chamado de Moisés: levar a libertação para aqueles que estão oprimidos e perdidos, escravos do pecado. Esse é o chamado de Deus para mim, e esse é o chamado de Deus para você. Então eu perguntei, então eu comecei a ver, por que Deus é Deus de Abraão? Lógico, 42 gerações depois de Abraão, sendo gerado, o início de tudo em Abraão é Cristo que nasce. 42 gerações depois, Abraão inicia o projeto da vinda de Cristo. Abraão é o pai da fé. Abraão abre mão dos seus recursos, abre mão da sua herança, abre mão dos seus bens, para viver um chamado de Deus. Abraão tinha o seu corpo morto, estéril. Nem ele nem sua esposa mais faziam filhos. Então Deus vem, renova as forças de Abraão, e parte da promessa é Isaque, porque Isaque é um milagre.
Então Abraão inicia o milagre, Isaac é a parte do milagre. Então eu entendo, irmãos, Isaac também, um filho devoto ao pai, um filho que foi para o monte e falou assim: não pai, eu sou o sacrifício. Um filho que entendeu o que é ser igreja, que perguntou: pai, aonde está o cordeiro? Não, não tem cordeiro. E ele disse: ei, eu sou o sacrifício. Então dá para entender porque que Deus é Deus de Abraão e de Isaac. Homens de fé, homens que entregaram a sua vida, homens que se comprometeram, homens íntegros, fiéis a Deus. Mas quando ele fala assim: eu sou Deus de Jacó, aí é a questão, irmãos. O nome de Jacó significa o enganador, o trapaceiro, aquele que desde o começo queria estar na frente, ser o primeiro. Junto com ele sendo um trapaceiro, a sua mãe também era uma trapaceira. Ele vinha de uma linhagem de trapaceiro, do seu tio Labão também, um enganador. Desde o início enganando, criando coisas, mentiroso. E Deus dizendo: eu sou o Deus de Jacó. Talvez eu parei, aí foi onde eu parei para pensar: será que não tem um Jacó dentro de nós, irmãos? Foi onde Deus começou a dizer no meu coração: filho, eu sou Deus dos justos, dos fiéis, dos íntegros, mas eu também sou Deus da prostituta, do órfão, do perdido. Eu sou Deus do viciado, eu sou Deus do divorciado, eu sou Deus daqueles que casou 3, 4 vezes. Eu sou Deus. Eu sou Deus daqueles que mentem, eu sou Deus deles também. O que precisam é só eles deixar eu agir. Deus não é só Deus, irmãos, dos perfeitos, dos retos, dos fiéis. Ele também é Deus do imperfeito, do improvável, do trapaceiro. E foi nessa conversa com Moisés que ele disse: ei, eu sou o Deus de Jacó. Você já parou para pensar se tem um pouco de Jacó dentro da gente, irmão? Talvez você pergunte, você possa dizer como eu disse: não, eu não estou pronto, eu não estou preparado, não sou perfeito. Porque, irmãos, uma das coisas que quando a gente mais se aproxima de Deus, quando a gente chega mais perto, quando a intensidade do relacionamento com Deus aumenta, Anderson, o que você começa a enxergar é que você começa a se ver, e como você se vê, tão sujo, pecador e incrédulo. Quando você vê alguém dizendo que é santo, que é perfeito, que é bom, que é justo, você pode entender que está longe de Deus, irmãos. Porque quanto mais você se aproxima do amado, quanto mais perto você está dele, mais você entende, mais você vê o quanto você é nojento, o quanto você é Jacó. É verdade ou não é? Você sabe que a Bíblia diz: vale mais um arrependido diante de Deus do que 1000 justos que não necessita de perdão. Você sabe por que a pessoa que se acha justa, ela pensa que ela não precisa de perdão e nem de remissão dos céus? E Deus dizendo assim que vale mais um pecador arrependido diante dele do que um justo que pensa, que acha que não precisa de perdão. Você já parou para pensar se tem Jacó dentro de nós, irmãos? Será que tem Jacó aqui? E Deus está dizendo para nós essa noite: ei, eu sou Deus de Jacó, eu sou Deus dos improváveis. Olha para Moisés, foi por isso que Deus disse isso para Moisés: ei Moisés, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Olha para a vida de Moisés, irmãos. Talvez você possa se encaixar com a história dele. Uma das coisas que o inimigo quer fazer o tempo inteiro, preste bem atenção em mim, é matar aquilo que Deus tem como promessa na tua vida. Ele quer matar, ele quer destruir. Ele não quer que se realize aquilo que Deus prometeu para você. Diz para o irmão que está ao seu lado: o diabo não quer que se realize a promessa de Deus na tua vida.
Moisés nasce, qual é o decreto do rei do Egito? Matar as crianças. Quando Jesus nasce, qual é o decreto do rei? Matar as crianças. Todo aquele que foi chamado para um projeto do reino na terra, o diabo quer matar, roubar e destruir. É ou não é? Então, irmãos, nós estamos numa guerra com o inimigo o tempo inteiro, ele tentando nos matar, nos ferir e nos roubar diante daquilo que Deus projetou para nós. Então, quando Moisés nasce, irmãos, ele já nasce com a sentença de morte, já procurado para ser morto. A mãe o protege até quando dá. Quando não dá mais, o que ela faz, irmãos? Ela deixa, ela solta no rio, ela larga. Então Moisés, ele é pego pela filha de Faraó, e é criado pela filha de Faraó, amém? Não é assim? Então um hebreu que nasceu no meio dos israelitas, cresce no meio dos egípcios, com aquele sentimento que foi abandonado pela mãe. Então um hebreu está no meio dos egípcios, e os egípcios sempre oprimiram os hebreus, os israelitas. Então Moisés carrega aquele sentimento de abandono, está num lugar que não é dele, e ainda é xingado pelos hebreus, porque ele está sendo criado pelos egípcios. Os hebreus olham ele como inimigo. Então ele está no meio de um povo que não é seu, criado por um povo que não é dele, abandonado pela mãe, e desprezado pelo povo do sangue dele, da nação dele. Olha isso aí, irmãos. Ele fica 40 anos no Egito, sendo criado. Com 40 anos de idade, ele não aguenta mais. E ele está sofrendo, irmãos, dentro dele queima, está queimando. Olha só, de ver os egípcios oprimirem os hebreus. Queimava onde, irmãos? Dentro dele, não é? Sabe aquele negócio que queima em você? Aquilo que Deus te chamou para fazer, que fica queimando por dentro. Ele nem sabia que ele era chamado para ser o libertador, mas a libertação já queimava dentro dele. Tem coisa que está queimando em você, irmãos, não é por acaso, é porque Deus te chamou para ser isso. Sabe quando queima, irmãos? Queima de tal maneira que você não suporta o tanto que queima. Então ele não aguentava mais, ele sai do castelo de Faraó, e ele vai caminhar no meio dos hebreus, e ele vê um egípcio maltratando um hebreu. O que ele faz com o egípcio? Com o egípcio? Mata e enterra. No outro dia, ele vai de novo caminhar no meio dos hebreus, aí ele vê dois hebreus brigando. Ele diz: por que vocês estão se ofendendo, cara? Por que vocês estão brigando? Por que está tendo esse conflito? Por que está acontecendo isso? Aí os hebreus dizem para ele assim: ei, quem você pensa que é, cara? Você é um assassino. Você é assassino. E a Bíblia diz que a notícia corre. E o rei Faraó fica sabendo que Moisés tinha matado um egípcio. Então ele se torna um assassino. Olha só, olha o desenho da história. Ele é um assassino sendo procurado pelos egípcios. O povo que é sangue dele, os hebreus, não quer ele, não aceitam ele. Então ele não pode ficar nem no Egito e nem no meio dos hebreus. Então ele vai para uma terra chamada Midian. 40 anos de idade Moisés tem quando acontece isso. Carrega o sentimento de abandono pela mãe, sendo procurado como assassino, e o seu povo não quer. Rejeitado o tempo inteiro. Então ele parte, ele sai dali, carregando esse trauma, esse pavor dentro de si, e vai para a terra de Midian. Quando chega lá, a Bíblia diz que ele conhece a filha de Jetro, casa com ela, e trabalha para o sogro. Ele fica 40 anos trabalhando para o sogro, no deserto de Midian, cuidando das ovelhas do sogro, cuidando do rebanho do sogro. 40 anos, sem poder voltar na sua casa, sem poder dar um abraço na tua mãe, e sem poder voltar no lugar que ele foi criado. Abandonado.
Quando Moisés completa 80 anos de idade, irmãos, talvez já não tinha mais sonhos, talvez já não tinha mais expectativa de vida, talvez tudo aquilo que ele tinha criado e projetado para si tinha ido por água abaixo, já tinha virado uma frustração só. Estava apenas lá, vou aqui ficar aqui na minha, morrer aqui, terminar aqui. Mas eu quero dizer para você essa noite, irmãos, você pode estar pensando, olhando e falando assim, nossa, a história de Moisés é como a minha, fui abandonado, fui rejeitado, ali não me querem, aqui não me querem, estou sofrendo, estou no lugar aonde não queria estar, estou fazendo aquilo que eu não queria fazer, não é a minha vontade, mas eu estou aqui oprimido. Mas a Bíblia diz que uma sarça no deserto começa a pegar fogo. Você sabe o que é sarça, irmãos? É um espinheiro no deserto. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe para que serve um espinheiro no deserto? Para nada. Uma sarça no deserto não serve para nada. Então, Deus enxama aquela sarça, o fogo atrai ele, e a Bíblia diz que o fogo não consome o espinheiro, a sarça. Olha só, Deus está pegando alguém, pegando a sarça, o espinheiro no deserto, que não serve para nada, para atrair alguém também que pensa que não serve para nada, para um projeto do reino. Porque é assim que Deus faz, irmãos. Ele pega aquele que não é e faz ser. Ele pega aquele que pensa, irmãos, presta atenção que eu vou lhe dizer, aquele que talvez você pense, esse aí não serve para nada, esse aí não faz nada, talvez é esse aí que Deus está usando para atrair, talvez você nem fala assim, isso é um espinheiro no deserto, não serve para nada, é ali que Deus está derramando a glória. A balança de Deus, a conta de Deus não é igual a nossa, irmãos, a nossa diante do reino nunca vai fechar. Ele pega quem não é e faz ser. Ele está pegando, olha o exemplo que Deus está usando, um espinheiro que não serve para nada, e está usando para atrair Moisés. Então ele usa algo que não serve para nada, para atrair alguém que pensa que não serve para nada. E é isso que o Senhor está fazendo conosco nesse tempo. E é isso que o Senhor está fazendo com a igreja nesse tempo. Filho, você pode ter sido rejeitado, abandonado, desprezado, acusado, porque uma das coisas, irmãos, na questão da acusação Moisés, ele mata o egípcio num dia, no outro dia está todo mundo sabendo. Uma das coisas que o inimigo faz é divulgar a tua falha e o teu pecado diante de todos, para te envergonhar. No outro dia está todo mundo sabendo do teu erro, do teu pecado, da tua falha, da tua queda. É isso que ele faz. Para quê? Para te acusar. Então Deus visita Moisés, pega um espinheiro que não serve para nada e mostra para ele, ei, eu uso esse espinheiro para atrair você, e vou usar você para libertar o povo do Egito. Aí ele diz para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Talvez Moisés ia olhar e dizer assim, ei, eu não sou como Abraão, eu não tenho essa fé, eu não tenho essa força, ei, eu não sou como Isaac, que se entrega como se entregou, que foi a oferta no altar, não. Mas quando Deus diz para ele assim, eu sou o Deus de Jacó, o trapaceiro, o enganador, o mentiroso, mas eu sou Deus dele, e eu sou o seu Deus, Moisés. Irmãos, Deus está pegando aquele que não é para fazer ser, ele vai, nesse tempo, ele vai usar os improváveis, irmãos, aqueles que se acham menos preparados, é esse que o Senhor está levantando. Quando, irmãos, quem imaginaria que um assassino de crente, que perseguia crente, que ia se tornar o maior apóstolo de todos os tempos? A conta não vai fechar nunca, a minha e a sua, irmão. E Deus está dizendo para nós, ei filho, é esses que eu vou usar. Você vai usar quem? O ex-viciado, é esse. Quem o Senhor vai usar, Senhor? A prostituta. Quem que o Senhor vai usar?
eu vou usar o assassino. Quem que o Senhor vai usar, Senhor? Eu vou usar os perdidos, aqueles que estão desprezados, aqueles que foram abandonados, e é esse que eu vou usar. E por que que o Senhor vai usar? Porque eu sou Deus do justo, eu sou o Deus do filho que ficou na casa cuidando das coisas do pai, mas eu também sou o Deus do filho que voltou perdido, pródigo, e trouxe para casa de novo. Vocês estão entendendo, irmãos? Deus não é o Deus do santo, Ele é o Deus do pecador. Por isso que Jesus disse: ei, eu não vim para o santo, mas eu vim para os perdidos. Você está entendendo, irmãos? O Senhor vai usar. Ei, se você pensa como eu pensei, será que eu estou pronto? Será que não tem pessoas melhores do que eu? Será que não tem pessoas mais corretas do que eu para fazer isso? Ele está dizendo: ei, eu sou o Deus de Abraão, Isaac, mas eu sou o Deus de Jacó. Se tem Jacó aí dentro, irmãos, Ele é teu Deus também. Ele é teu Deus. O que você precisa é só ter um encontro com Ele. Então Moisés, ele diz para Deus: ah, eu entendi, o Senhor é Deus de Jacó, o trapaceiro, o enganador, mentiroso, o que sempre quis estar na frente, quem sempre quis ser o primeiro. Mas e aí? Aí Deus diz para ele: ei, você vai lá, no lugar da vergonha, no lugar do desprezo, no lugar da acusação, no lugar do dedo apontado na cara, no lugar onde estão os perseguidores. Você vai no lugar onde te ameaçaram, onde te envergonharam. Você vai lá, e eu vou te usar lá. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas ele disse: quem sou eu para ir falar com eles? Qual foi a resposta de Deus para Moisés? Eu estou com você. Se você entrou essa noite aqui com medo dos problemas que te cercam lá fora, das coisas que te apavoram, das coisas que te geram medo, que produz medo e pavor em você, Deus está dizendo essa noite: ei, eu estou com você. Talvez se você entrou aqui essa noite se sentindo incapacitado de fazer algo, incapaz de produzir algo para o reino. Talvez se você entrou aqui essa noite dizendo assim: olha, nem uma boa esposa eu sou, nem um bom marido eu sou, nem um bom amigo eu sou, nem um bom pai eu sou. Se você entrou aqui essa noite se sentindo incapaz, Deus está dizendo: ei, eu estou com você. Vocês estão me entendendo, irmãos? Se você foi abandonado, caluniado, se você foi desprezado, se você está no lugar onde você não queria estar, irmãos, não se preocupe. Deus vai te usar do jeito que você é. Você não precisa representar, você não precisa se falsificar, você não precisa dizer que é aquilo quando você não é aquilo. Você não precisa ter vergonha do teu passado. Sabe por quê? Porque quando você chega na presença do santo, Ele está dizendo para você: arranque a sandália dos teus pés, porque você está entrando no lugar da santidade e o teu passado vai ficar para trás. Você sabe qual foi o maior erro, irmãos, dos fariseus quando pegaram a prostituta no ato do sexo, se prostituindo? A lei era para apedrejar. Se eles pegam aquela prostituta e levam para um canto e apedrejam ela, eles estavam certos, eles estavam dentro da lei, eles não estavam errados, eles estavam cumprindo um mandamento. Mas sabe qual foi o maior erro para aqueles fariseus? Foi levar ela na presença dele. Porque no momento que você levou a prostituta cheio de pecado, com um passado, com uma rabiola gigante, irmãos, a hora que ela chegou na presença do santo, o santo santificou ela no mesmo momento. Irmãos, uma prostituta com uma rabiola gigante se tornou santa naquele momento, porque a Bíblia diz que Ele nos santifica. Levaram aquela prostituta no lugar errado, irmãos. Quando Deus ele se manifesta no deserto dizendo: ei,
E algo importante, o fogo não consumiu a sarça, o espinheiro, sabe por quê, irmãos? Porque tudo que Deus vai trazer para a tua vida é leve, não é pesado, não vai te cansar. O fardo dele é leve, o jugo é suave. Por mais que você possa se sentir oprimido, possa se sentir angustiado, mas você não vai se cansar, porque aquilo que Deus coloca como propósito de vida para você não te consome. Ele não te consome. Você vai servir o Senhor, vai prestar serviço ao reino, vai estabelecer o reino na terra e não vai se cansar. Sabe por quê? Porque o que vem do céu, irmão, não consome você. O que consome são as coisas da terra. O que consome são as coisas terrenas. As coisas do céu não consomem. Por isso que o fogo não consumiu a sarça, porque era dos céus. E quando ele chega diante de Deus, ele disse: ei Moisés, as suas sandálias sujas representam os lugares que você andou. Realmente você é assassino. Você não deixou de ser assassino, realmente você matou. Realmente você é fugitivo, realmente você é tudo isso mesmo. Só que eu tenho um projeto de vida para você. Aí, irmãos, tem uma questão tão linda, que esse é o ponto. Entre Moisés e o projeto do reino, tinha ele deixar as sandálias para trás, e entrar na presença do santo e viver o reino dos céus. Projeto do reino na vida dele. Era uma escolha. Deus disse para ele: ei Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Ali era o ponto da decisão da vida de Moisés. Viver algo novo com Deus, entrar num ambiente de glória com Deus, ter revelações daquilo que Deus ia fazer na terra. O que é revelação, irmãos? É Deus revelar as suas ações. Então Deus começou a contar para ele aquilo que ele iria fazer com a igreja, no momento que ele deixa o passado para trás e entra na presença do santo. Ali Deus começou a revelar o que ele ia fazer com a igreja. Tem coisas que nós não vamos saber dos céus, irmãos. Só coisas vão ser reveladas dos céus na nossa vida, no momento que a gente deixar as coisas do passado para trás. Ele não desceu para acusar Moisés. Ele desceu para colocar Moisés num novo ambiente, num ambiente de glória, e dizer para ele: ei, eu tenho um projeto para você. Ah, mas eu sou pecador, sou assassino, sou prostituta, roubei, enganei, sou fugitivo. Ei, a sandália ficou para fora do ambiente. Você está no ambiente de glória, você está no meu ambiente. Eu te santifico agora e tu és santo nessa terra. Quando a Bíblia diz nos exorta para ser santo, irmãos, nós nunca vamos conseguir ser santo com os nossos hábitos. Quando você vê assim: olha, aquele pastor da igreja disse que eu tenho que ser santo. Irmão, se o pastor disse que você tem que ser santo corrigindo os seus hábitos, ele está louco, porque você nunca vai conseguir. Você nunca, só de pensar, você já pecou. É ou não é? Só de passar uma mulher na rua, você olhar e falar assim: misericórdia, Deus, já pequei, Pai, tem misericórdia de mim, queima por dentro, Senhor. É ou não é? Só de pensar, você já pecou. Mas quando a Bíblia nos exorta a ser santos, você sabe o que ele está querendo dizer? Ei, entra na minha presença, entra na minha glória, entra para o meu ambiente. É outro ambiente, irmãos. É o ambiente do santo. Quando a Bíblia te exorta para ser santo, Ele está te chamando para viver um ambiente de glória com Ele. Ali era o ponto de partida de um projeto. Deus não desceu para condenar Moisés, Deus desceu para chamar ele para um projeto do reino, e dizer: você faz parte disso. Eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, trapaceiro, mentiroso, enganador, mas sou Deus dele também, porque também ele entrou no ambiente de glória. Vocês estão me entendendo, irmãos? Essa é a questão. Não se despreze, irmãos. Não se sinta-se desvalorizado nem incapaz. Deus te chamou para viver o extraordinário e você vai viver. Deus te chamou, irmãos.
por mais que você se ache improvável e incapaz, Deus te usa como Ele usou aquele espinheiro que não servia para nada no deserto. Vocês estão me entendendo? Você vai sair daqui essa noite com a chave virada, porque quando Deus disse para mim assim, ei, porque irmão, você acha que pastor não se sente fraco? Você acha que pastor é super-herói? Irmãos, às vezes o espinho é tão dolorido na carne, que você se sente tão improvável e incapaz. E Deus disse para mim, ei, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Dos bons, dos prováveis, mas também dos improváveis. Irmãos, olha só, Jacó entra no quarto do pai, com a roupa do irmão, com o cheiro do irmão, fingindo seu irmão. Olha só. Você sabe, aí você fala assim, realmente Jacó enganou o pai. Ele enganou o pai. Ele contou uma mentira. Mas o grande erro da história toda, foi que ele entra na presença do pai. O filho troca o lugar da presença do pai por um prato de lentilha. Por pior que você seja, irmãos, por pior que sejam as tuas intenções, se você entrar na presença do pai, Ele libera a bênção sobre a tua vida, porque Ele é pai. O pai abençoa o filho. Você está me entendendo, irmãos? Nossa, Jacó enganou, Jacó trapaceou, mas ele foi Deus de Jacó, sabe por quê? Porque ele entrou na presença do pai, enquanto muitos trocou a presença do pai pela necessidade, um prato de lentilha. Tem muita gente trocando a presença do pai, porque não quer deixar o passado, a sandália para trás. Tem muita gente que não quer entrar no ambiente de glória, do santo, e viver o propósito do reino, porque não quer abrir mão da sua vida. Se você não abrir mão da sandália que representa a tua vida do lado de fora, irmãos, você não vai viver os céus na terra, propósito dos céus na terra. Essa é a questão. O quanto você quer ser igreja na terra, o quanto você quer ser relevante na terra como igreja, o quanto você quer desfrutar dos céus na terra. Quero dizer para vocês, irmãos, não é fácil. Ah, pastor, porque disseram para mim que olha, quando você se tornar crente, você compra carro novo, compra casa nova, o dinheiro, a conta enche. Isso é tudo mentira, irmão. Talvez quando você entra na presença do santo, a tua responsabilidade aumenta. Porque antes era só os teus projetos, agora tem projetos do reino que te envolvem. Os olhos do inimigo para a tua vida mudou, a visão de Satanás para você é outra. O inimigo sempre quis te matar, agora ele quer matar mais ainda, porque você faz o propósito do reino, você é canal de libertação, você gera salvação, você é a igreja na terra. Ah, pastor, mas eu tenho medo, eu estou com medo. Moisés também teve medo. Não acha porque você está com medo, que você não é do Pai, ou você não foi chamado para isso. Vocês estão me entendendo, irmão? Como é que alguém, me disseram essa semana, como é que alguém possa ter medo, sendo cheio de Deus, cheio da glória, estando na presença do santo? A Bíblia, ainda bem que a Bíblia é luz para os nossos pés, irmãos, porque talvez toda palavra lançada quer te tirar do destino. Por isso, irmãos, não se prende aqui naquilo que você ouve na terra, mas se prende aquilo que Deus está te falando. Te falaram isso, vê se realmente é o que Deus está dizendo. Porque quando eu olhei para a palavra do Senhor, Deus disse, ei, Moisés também teve medo, e eu disse para ele que eu estou com ele. Você está me entendendo, irmãos? Por maior que seja o que você vai fazer a partir desse ano 2019, Deus está dizendo, ei, eu estou com você. Pastor, eu tenho um projeto profissional na minha vida,
Eu estou com medo. Ei, não tenha medo, tenha fé, porque Deus está com você. Ei, pastor, eu vou casar esse ano eu vou consertar minha casa, eu vou arrumar meu lar, mas eu tenho medo, será que eu vou conseguir? Deus está dizendo: ei, eu estou com você. Pastor, eu quero ganhar minha família para Jesus, eu quero ganhar minha casa para Jesus, eu quero gerar libertação, mas será que eu tenho condições, pastor? Deus está dizendo: ei, eu estou com você. Em todos os teus projetos, Deus está com você, irmãos. Só deixa o passado para trás e entra no momento de glória, no ambiente de glória. Entra onde Ele está. Ele não está preocupado, irmãos. Eu vou dizer, irmãos, se tornar habilidoso naquilo que você faz é importante. Ser bom naquilo que você faz é importantíssimo. Se aperfeiçoar na sua profissão, no seu trabalho, no teu estudo, é essencial. É essencial. É essencial. Porque, irmãos, eu quero dizer para você, Deus não vai, talvez você fale assim, hoje eu ouvi de um pastor americano, ele dizendo assim: você pede uma mesa para Deus, você vai na igreja, faz campanha, Anderson, para ter a mesa dos sonhos, aquela mesa, ora, e a mesa dos sonhos nunca chega na tua casa. Deus não dá a mesa, Deus dá a árvore, é você que tem que fazer a mesa. Deus, Ele vai te dar matéria-prima, irmãos. Deus não precisa de muito para fazer, Ele vai fazer com os poucos. Ele não precisou de um mundaréu de peixes para alimentar 15 mil homens, entre homens e mulheres, 15 mil pessoas. Ele precisou de 5 pães e 2 peixes. É com pouco que Deus vai fazer na tua vida, irmãos. Só não se priva de entregar o que você tem para o Senhor, de entregar a tua vida no altar, se entregar como oferta no altar. Eu fui ministrar numa igreja e eu disse na igreja isso, que a igreja precisa entender que a melhor oferta não é mais o dinheiro que ela coloca, que a melhor oferta da igreja não é aquilo que ela compra para a igreja, a melhor oferta nesse tempo para a igreja agora, ela entender que ela é a oferta, o sacrifício no altar, como Isaac entendeu. Porque, irmãos, Deus só vai ser Deus dessa igreja no momento que essa igreja entender que ela precisa ser a oferta no altar. Vocês estão me entendendo? Só vai ser Deus da tua casa, da tua família, no momento que você parar de querer comprar Deus com as tuas coisas, e de achar que aquilo que você faz para Deus, Deus tem que te recompensar. Ah, eu toco na igreja, Deus tem que me recompensar. Eu oferto na igreja, Deus tem que me abençoar. Eu dizimo na igreja, Deus tem que... Não, irmãos, tire esse pensamento medíocre da cabeça e entenda que Deus só vai ser Deus da tua vida, como Ele foi Deus de Isaac, no momento que Isaac entendeu que Ele era a oferta no altar. A melhor oferta no altar é a igreja. Isaac está partindo com o pai para o monte, com Abraão. Isaac pergunta: pai, cadê a oferta? Cadê o sacrifício, pai? Ele estava acostumado a ir para os cultos com o pai, e ver o pai colocar a oferta, o cordeiro no altar, todos os cultos. E naquele dia, Deus falou assim: ei, não é mais o dinheiro que eu quero, não é mais a oferta, não é mais o cordeiro, eu quero a igreja como oferta. O pastor da igreja é Abraão, a igreja é Isaac. A igreja está caminhando com o pastor tem a direção do culto, amém? Nós só vamos ter sucesso como igreja na terra se eu como pastor e vocês como igreja, a gente andar no mesmo caminho junto, porque casa dividida não subside. Nós só vamos ver o reino estabelecido, a glória, a presença do amado, se nós como igreja andarmos juntos. Vocês estão entendendo? O pastor Abraão está levando a igreja para o culto. A igreja pergunta: qual é a oferta dessa noite? Ele fala assim: ei filho, Deus vai prover. Quando chega na hora do culto, no momento da oferta no altar, a Bíblia diz que Abraão coloca a igreja no altar. Isaac não se bate, Isaac não foge, Isaac não se renuncia, Isaac não diz não, Isaac diz: eu sou a oferta dessa noite. Então, Isaac
sobe no altar, como a oferta que Deus pediu. Quando Abraão vai sacrificar a oferta, o anjo brada: ei, para, não precisa mais sacrifício da igreja, a igreja não precisa mais morrer pela causa, a igreja não precisa se matar pela causa, porque o Cordeiro já morreu pela igreja. Não precisa mais esse negócio, campanha para aquilo, campanha daquilo, sacrifício para aquilo. Deus está dizendo: ei, não precisa mais, porque Deus nunca quis, irmãos. Ele não precisa do teu dinheiro, ele não precisa, porque meu é o ouro e minha é a... Quem te dá é Ele, irmãos. É Ele que te dá, porque é tudo dele. Tem alguém aqui que vai conseguir levar consigo o dinheiro no caixão? Se tem, me ensina. Tem alguém? Não tem, irmãos. Ninguém leva. Você só administra por um tempo, por um determinado tempo. Quando acabar o seu tempo, não é mais teu. Vem o seu sucessor. Então a igreja é a oferta. Nesse tempo a igreja é a oferta no altar. Nós só vamos ser Deus só vai ser Deus dessa igreja, como Ele foi Deus de Isaac, no momento que a igreja for a oferta no altar. Quando ele levanta a cabeça, Abraão, com o tutelo na mão, a Bíblia diz que ele viu o Cordeiro. Ele viu o Cordeiro. Vai lá em João, no Evangelho de João, você vai ver Jesus dizendo assim: Abraão viu os meus dias. Perguntaram para Jesus: mas como é que é? O senhor não tem nem 50 anos de idade, como é que Abraão pode ter te visto? 42 gerações depois de Abraão que o senhor veio, como é que Abraão te viu? Sabe que é quando Abraão levanta a cabeça e tem um cordeiro pronto? Sabe quem era o cordeiro, irmão? Sabe quem era o cordeiro? Porque ele é o verbo, e o verbo se fez. Haja luz, e a luz era ele. Olha lá em Gênesis, em qual versículo do capítulo 1 Deus faz o sol? Qual versículo que foi? No versículo 7, se eu não estiver enganado, mas foi no versículo 2 ou 3 que ele disse: haja luz, o verbo se fez e houve luz. Ele está desde o início, irmão. Desde o início ele já existia. Ele é a palavra, e a palavra é luz para os nossos pés. Se você olhar lá em Gênesis, eu já disse isso aqui, vou dizer de novo: nada do que Deus faz é imperfeito, irmãos. Tudo que Deus faz é perfeito. Mas a Bíblia diz, no versículo 1, Deus criou os céus e a terra. Acabou o versículo 1, mas no versículo 2, a terra era sem forma e... quando Deus te fez, Ele fez assim, Ele te fez completo. Foi ou não foi? Você acha que Deus ia te fazer completo para pôr num lugar que é incompleto? Não. Deus fez a terra já completa e perfeita, mas o que fez a terra se tornar sem forma e vazia, do versículo 1 ao versículo 2, há um período de tempo, que é a queda de Satanás. Ele cai, e ele que deforma, é ele que gera trevas. É isso que ele vai fazer, irmãos. Ele quer cair na tua vida, na tua história, para destruir, para fazer tua vida não ter forma, ser vazia. Mas quando o amado chega, sabe o que acontece? A luz. Ele estava no início, ele estava com Abraão, ele estava lá com os fariseus, 2018 anos atrás, e agora ele está aqui com você, irmão. Ele está aqui nesse ambiente, ele dizendo: ei, você é imperfeito, você é improvável, você é incapaz, você pode até ser lá fora, mas quando você entra na minha presença, eu estou remindo a tua vida, estou te fazendo um novo homem ou nova mulher.
e uma nova história eu estou escrevendo para ti. Estou pegando o espinheiro que não serve para nada e estou fazendo ser. As pessoas vão te ver, irmãos, porque vai brilhar tanta luz na tua vida que as pessoas vão parar para te olhar e para te ouvir, como Moisés parou, para ouvir a voz de Deus através do fogo que queimava. É um tempo, irmão, que nós não vamos mais pregar com palavras, nós vamos gerar ambiente de fogo, de glória, para que as pessoas vão parar e falar assim: que fogo é esse? Que glória é essa? Ah, mas era ex-viciado, era o bandido, foi preso, ficou 10 anos, ei, não tem problema mais. A sandália ficou para trás do meu passado, e eu entrei na presença do Santo, e Ele me chamou para ser libertador do Egito, libertar o povo do mundo da escravidão. Amém? Você crê nisso? Você é a igreja do Senhor na terra? Você crê que Deus é poderoso para isso, irmãos? Quero chamar o ministério de louvor aqui na frente. Você crê que Deus é poderoso para tudo isso? Para usar o improvável, para usar o incapaz? Irmãos, eu fui católico 10 anos, eu fui da igreja tal 20 anos, eu fui espírita, eu fui do centro, eu fui irmãos, não tem problema de onde você foi. O que você foi não importa, importa que você voltou para a casa do Pai, e o Pai preparou um banquete, te pôs na mesa e disse: ei filho, eu te esperava, estou feliz que você veio para casa, estou feliz que você voltou para casa. Lá fora só foi um tempo, nunca foi o teu lugar. As drogas nunca foi o teu lugar, o vício nunca foi o teu lugar, a prostituição nunca foi o teu lugar, só foi um tempo. Mas Ele sabia que você ia voltar para casa. A religião lá de fora, as coisas lá de fora só foi por um tempo. Não é o teu lugar, não é porque você esteve lá que você é de lá. Vocês estão me entendendo, irmãos? Não é porque você viveu no Egito que você é do Egito. Porque as coisas de fora, irmãos, olha só, irmão, o tempo inteiro queimou dentro de Moisés a libertar o povo. O tempo inteiro queimava dentro dele. Sabe o que está queimando em você, irmãos? As coisas de fora não podem tirar o que queima dentro de você. O que está queimando dentro de você é o que Deus te chamou para ser. Está entendendo? O que queima dentro de você, irmãos, o mundo lá de fora não vai tirar, homem não vai dizer, palavras não vão te pegar, maldição não vai te pegar, porque queima dentro. As coisas acontecem lá de fora, mas Deus está tratando por dentro. O filho pródigo se perde com as coisas do mundo, com a prostituição, com as festas, com as bebidas. Ilusão, gasta todo o dinheiro. Mas foi por dentro que ele disse: ei, o meu Pai, Ele é bom. E se eu voltar, Ele vai ser bom para mim. Quem nunca ouviu isso? Por pior que você estava lá fora, quem nunca ouviu dizendo: ei, volta, volta, vem para o Pai de volta. Volta para casa. Vem para casa. Volta para casa. Teu lugar não é lá fora. Teu lugar não é no mundo. Teu lugar não é no vício. Teu lugar é dentro de casa com o Pai. Não é o teu dinheiro mais que Ele quer, não é a tua oferta que Ele quer, não é mais isso. O tempo disso já passou. Não é mais o sacrifício que Ele quer da igreja. Ele só quer que a igreja seja a oferta no altar. Se entrega essa noite, irmão, se rende a Ele, fique em pé. Levante as mãos e diz assim: eu me rendo a Ele. Eu me rendo ao teu ambiente, eu me rendo à tua glória, porque o Senhor é poderoso para tudo. Eu me rendo ao Senhor, eu me rendo a Ti, eu me rendo à Tua graça, eu me rendo ao Teu poder, eu me rendo a Ti. Não tem nada mais importante, não tem nada melhor, não tem nada maior, não tem nada mais glorioso, mais poderoso, mais tremendo do que o amado. Aleluia.